Olha, o atleticano está aí curioso para saber a situação do Hulk. Recebeu alguma proposta, não recebeu, porque o Hulk deu aquela declaração lá no jogo contra o América Mineiro e aí deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. Será que o Hulk vai embora do futebol brasileiro? O que você tem de novidade pra gente? E aí, gente, bom dia. Que prazer estar aqui com vocês de novo. E vamos falar do Hulk. Ontem a gente teve uma coletiva na sede do Atlético com o Caetano, com o Sérgio Coelho, presidente. E o Caetano foi perguntado sobre isso. E ele disse que não é só pelo contrato que o Hulk deve ficar. Não confirmou, mas não há mesmo a expectativa de que o Hulk deixe o Atlético nessa janela de transferências. O Caetano ele respondeu dizendo que o Hulk tem uma identificação com o clube, uma identificação com a cidade e que isso facilita muito o fato dele querer ficar e que o Hulk inclusive tem cláusulas, gatilhos no contrato que fazem renovação automática de acordo com as metas que ele bate. Bem, meta não é um problema para o Hulk, que fez 30 gols na temporada, bateu 95 gols no Atlético, passou dos 400 gols na carreira, brigou mais uma vez por título, meta não é o problema. Hulk anunciou que vai ser papai pela quinta vez, a esposa Camila está grávida e o Caetano acredita que esta gestação de mais uma criança mostra que ele quer ficar no Atlético, que ele quer ficar em Belo Horizonte, que é um lugar seguro para ele, que ele conseguiu se identificar bem. Não há mesmo, no momento, uma possibilidade do Hulk deixar a cidade do Galo nessa janela de transferências. Mas o mercado está mais intenso do que o Atlético, como vocês disseram, né? O Atlético não vai ao mercado para buscar um montão de contratação, tem um time bem montado, mas esse time passa por ter Paulinho ali no ataque, marcando junto, Hulk no ataque, marcando junto com Paulinho, mais de 70% dos gols do Atlético na temporada. O Atlético não conta mesmo com uma saída do Hulk, inclusive o Caetano brincou, disse que se depender dele, o Hulk só sai de bengala do Atlético, chegou em 2021, vai fazer contrato vitalício, se bobear depois que parar de jogar, também vira funcionário, como aconteceu Leonardo Silva, Vitor, agora com o Hever aposentado, que vai ser coordenador de transição da base. Não há mesmo essa expectativa para que o Hulk deixe a cidade do Galo nessa temporada. Os adversários vão ter que continuar marcando o Hulk com a camisa do Atlético. Caê, aquela tranquilizada na torcida, então, que o Rodrigo Caetano, na coletiva de ontem, deu porque era isso. O Hulk levantou essa pauta no final do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a possibilidade do Hulk sair só se vier uma proposta muito boa e muito alta, porque não tem nenhum motivo para deixar o Atlético Mineiro nesse contexto que ele vive hoje, né? Pois é, eu acho que é uma tranquilidade que o próprio Hulk poderia dar ao torcedor, né? Ele mesmo já falou que aquela declaração foi muito mais intempestiva numa saída de campo ali, insatisfeito com a arbitragem do que realmente algo que passa pela cabeça dele. Então acho que também a gente hoje em dia fala tanto de como se comunicar, é tão fácil se comunicar hoje em dia, todo mundo tem um telefone, pode passar uma mensagem, então já que partiu dele levantar esse ponto de interrogação, por menor que seja, né, podia partir dele também de tranquilizar o torcedor nesse fim de ano. Não vejo o Hulk, por exemplo, saindo para outro clube brasileiro, não creio que seja algo que passe até pela cabeça dele. Não vejo o Hulk também com tanto mais mercado nas grandes ligas europeias, por mais que o Hulk seja esse jogador estupendo que ele mas acho que passou o mesmo tempo dele, ele mesmo sabe disso, ele já está há mais de 10 anos ou há 10 anos quase fora da Europa, já depois contando China e Brasil, quase 10 anos. Então, assim, para onde que o Hulk iria? Ele pode escolher, ele pode ir para a Arábia, ele pode ir para vários mercados aí, mas é entender mesmo em que ponto está a carreira dele, a Camila grávida e tudo mais. Então, acho que foi muito mais ali um momento de desabafo do que realmente algo que passasse pela cabeça do Hulk essa saída. E acho que poderia partir do próprio Hulk, que se comunica tão bem ali nas redes sociais, com o Gladson, com tudo, fazer esse trabalho e tranquilizar a torcida do Galo nesse fim de ano. Não que tenha muito frisson, né? Como a Daniela falou mesmo, assim, algo que já é previsto que ele fique, mas não custa fazer esse carinho com o torcedor. Não vejo o Hulk saindo do Atlético agora e é muito mais burburinho para movimentar essa época de janela do que realmente
uma possibilidade. Levantando já aqui para outras pautas, faz umas 2 semanas que chegou para mim um nome que o Galo estaria atrás para a zaga. Eu pedi a ajuda do Frossá para apurar e a apuração dele foi de que o Galo não buscaria nomes nesse setor, a não ser que alguns dos que estão lá fossem negociados. Claro que a gente fica de olho, segue em cima, mas chegou um nome que não cabe a mim falar aqui a partir do momento que foi negado, para não gerar especulação, mas a apuração do Frossá em parceria sim foi de que o Galo não buscaria reforço para a defesa nesse momento, e acho que essa questão do Hulk e Paulinho serem responsáveis por tantos gols do Atlético, a gente valoriza, elogia os dois, mas eu acho que pro Atlético, de modo geral, é ruim, né? Você ficar tão dependente de uma dupla de ataque, por melhor que ela seja, não é legal para um time, para um coletivo que funcione de maneira mais independente. O que você acha, Coutinho? Eu acho que aí é muito daquilo que é o tipo de jogo do Felipão, né? Não são ataques, tão bem elaborados, né? Que você vai perceber ali uma dinâmica maior de movimentações, variações, que façam com que outros jogadores também participem de forma decisiva, né? Deem assistências e finalizem. Tem um lado que é o da qualidade dos dois, que acaba se impondo perante os demais, que é uma coisa natural, né? Isso aconteceu até com o Eduardo Cudê também, que na minha opinião era um time mais organizado ofensivamente. E com o Filipão, depois do ajuste mínimo defensivo, e quando ele entendeu que ele deveria reaproximar Paulinho e Hulk em campo, né? Colocar os dois ali como uma dupla de ataque, ou se quando escala o Paulinho pelo lado, liberar o Paulinho para circular para dentro, né? Na direção da área, quando o Galo tem a bola. A partir do momento que ele entendeu isso, as coisas voltaram a funcionar. Mas eu concordo contigo, assim, para dar um salto maior, pensar num Galo que vai ser hegemônico, por exemplo, no futebol brasileiro em 2024, você precisa ter um time mais bem elaborado, precisa de mais repertório de jogo, porque você vai encontrar situações que, mesmo com a imensa qualidade dos dois, às vezes isso não vai ser o suficiente, precisa de mais coisa para acabar oferecendo. Sobre a zaga, eu acho um pouco preocupante essa informação, né, de que o Galo não está procurando ninguém, porque se a gente olha, o ano do Gemerson não foi bom, o Gemerson termina a temporada como titular. O Bruno Fux, que é um zagueiro muito talentoso, mas há 2 temporadas ele tem tido muitas lesões. O Igor Rabelo a mesma coisa, é um jogador que também ele tem problemas de lesão, né? Ele tem dificuldade de se colocar ali em campo de uma forma sequencial. Então, o Galo hoje tem um zagueiro que teve um bom rendimento na temporada passada, que a gente pode olhar e dizer assim, esse cara é confiável para ser o titular, que é o Lemos. Né? Para mim foi o melhor zagueiro do Atlético na última temporada. Então eu acho que precisava olhar com mais carinho esse setor para projetar aí uma temporada que vai ter Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. E Mineiro também, né?